E aí, galera, beleza? Vamos tratar um tema agora da Idade Contemporânea. Vamos tratar um tema de história geral. Vamos falar da Grande Guerra, ok? Um conflito mundialmente conhecido e tão pedido nos vestibulares. Nós vamos entender, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, você que vai estudar Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, é a mesma coisa, é você entender quais foram os reais fatores que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial. Tranquilão? Então eu vou explicar para vocês cada um deles e vamos entender estes fatores. Firmeza? Vamos lá. Dá um clique para nós, meu amigo, por gentileza. Nesta imagem, põe tela grande para nós. Esta imagem, ela vai representar a segunda fase da Primeira Guerra. Vejam, aí nós temos uma trincheira, beleza? Vai começando a montar aí o quebra-cabeça dessa aula. Volta em mim, por gentileza, Douglas. Dá um clique para nós. Nós temos como causa da Primeira Guerra Mundial as disputas. E a primeira disputa que nós temos que citar é a disputa colonial ou disputa colonialista. Cacá, o que foi isso? A disputa colonialista era a necessidade dos países que estavam em desenvolvimento, né, devido às revoluções industriais, devido ao avanço da industrialização e da tecnologia, seria as necessidades de novos mercados consumidores. Então aí nós já íamos ter algumas rusgas de um país com o outro. Tá? Então a disputa colonial seria uma disputa por novos mercados consumidores. Ficou claro? Belezinha? A outra parte é a disputa econômica. O que seria isso? Isso é resultado da disputa colonialista. Tá? Com mais áreas de expansão, com mais mercados consumidores, você aumenta a sua economia, você desenvolve. Então, países que vão tomar a frente ali, principalmente Inglaterra e Alemanha, que vai dar esse embate aí frente a essa disputa econômica, essa concorrência econômica entre as nações. Tranquilo? Um outro fator importante, que eu não coloquei ali, mas você já sabe, é a questão do imperialismo. Cacá, me lembra o que é isso? Imperialismo seria o modelo em que um país impera sobre outro, um país domina outro. Tranquilão? Beleza? Na paz? A outra, a disputa nacionalista. E aí nós temos que entender que essa disputa nacionalista, ela está diretamente ligada ao pan-eslavismo, ao pan-germanismo e ao revanchismo francês. Põe em tela grande isso daí para nós, Douglas. Pessoal, anotar. O pan-eslavismo, nós temos que entender que nada mais é do que as mudanças feitas pelas populações eslavas. Esse pan-eslavismo, ele vai lutar principalmente com a união dos povos eslavos, tá? Povos de culturas semelhantes. Volta em mim, por gentileza. O pan-germanismo, a mesma coisa. Ele vai lutar principalmente pelos direitos, né? Pela necessidade da união dos povos numa comunidade germânica, povos esses que têm heranças e culturas semelhantes, ok? Claro que você tinha outros interesses, no caso do pan-eslavismo, né? A disputa ali pela construção da ferrovia, no caso do pan-germanismo, domínio dos territórios bálticos e no caso do revanchismo francês, lá da Guerra Franco-Prussiana, que a França perde o território da Alsácia e Lorena, territórios ricos em carvão, ricos em minérios. Tranquilo? Beleza? Até essa ideia? As causas principais? Maravilha? Dá um clique para nós, por gentileza. Outros fatores vão contribuir, tá certo? Para esses movimentos. E quais são esses fatores, Cacá?
a disputa por Marrocos entre França e Alemanha, tá certo? A confusão começa em 1905 e vai terminar só em 1911, quando a França ela vai doar parte do Congo francês para os alemães, mas nós temos que entender principalmente que a guerra ela não se eclodiu aí, porque os franceses acabaram recuando, né, e doando parte do Congo francês. Porque o que aconteceu no caso de Marrocos? Em 1905, começou essa disputa entre a Alemanha e França. E aí, em 1906, na cidade de Algeciras, eles assinaram um tratado que a França iria dominar essa área. O descontentamento alemão veio à tona em 1911, quando a França, para evitar um conflito direto, tá, ela vai doar parte do Congo francês para os alemães. Mas por quê? Galera, entenda que a Grande Guerra, né, era um fator inusitado, era uma coisa assim nova para as pessoas. Tá? As pessoas, né, os europeus, a Europa de modo geral, ela até pensava nesse processo pós-1871, pós as unificações, tá? Ela vai pensar nesse processo, ela vai estar ali sob égide da corrida armamentista, da paz armada, mas você tem que entender que as guerras anteriores duravam alguns dias, eram guerras de poucas mortes, e a Primeira Guerra Mundial veio para quebrar isso. A Primeira Guerra Mundial ela durou muito, não era para ter durado 4 anos. A Primeira Guerra Mundial teve muitos mortos, mais de 10 milhões. Né? A Primeira Guerra Mundial teve muitos gastos, ok? Então as nações europeias elas não estavam preparadas para a magnitude que teve a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Ficou claro isso? Não estava claro para a Europa o que era um conflito dessa magnitude. Perfeito? Então, um outro fator que vai contribuir, tá certo? Com a Primeira Guerra. O outro, a questão balcânica. Né? Aí a questão balcânica também a gente tem que dar um destaque, porque ela vai ser meio que resultado depois para o famoso estupim. Né? A questão balcânica foi ali a disputa entre o nacionalismo da Sérvia, tá certo? Tranquilo? Então, o nacionalismo da Sérvia e o expansionismo do Império Austro-Húngaro, tá? Que tinha uma área de influência ali na Sérvia, ok? Então, isso seria já uma outra discussão, tá? Esse é um fator que vai contribuir para a guerra, né? E em 1908, ao anexo do território da Bósnia e Herzegovina pelo Império Austro-Húngaro, afetando a proposta da Sérvia. E qual era a proposta? A proposta da Grande Sérvia, ou seja, de um grande território. Perfeito? É importante a gente destacar esse fator, porque posteriormente o herdeiro do Império Austro-Húngaro vai visitar a Sérvia, né? Vai visitar Sarajevo, e lá vai acontecer o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Dá um clique para nós, por gentileza, meu querido. Olha só, põe tela grande para nós. Europa antes de 1914, ou seja, antes do conflito chamado Primeira Guerra Mundial. Notem que nós temos aí o Império Austríaco, o território da Sérvia, Montenegro, tá? Então, a bota da Itália, ok? Então, notem que nós temos esta visão do mapa anterior a 1914. Olha o tamanho do Império Russo, tá certo? E depois nós vamos notar que vai ser criado alguns países e algumas outras perdas de território. Dá um outro clique para nós, por gentileza. Agora, voltando aqui, nós temos que entender que aquele mapa que eu mostrei para você mostra a Sérvia bem ali, né, na divisa, na fronteira, né, com o Império Austro-Húngaro. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi visitar a cidade de Sarajevo, ele e a sua esposa. Tá? Porém, o que vai acontecer? Vai acontecer que um estudante, né, Gavrilo Príncipe, né, que participava de um grupo extremista nacionalista da Sérvia, tá, um grupo Mão Negra, ele vai assassinar o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Só que você tem que entender uma coisinha, um detalhe importante. Há algumas fofocas históricas que falam que
ele foi para o encontro, tudo, e na volta, né, o motorista acabou se perdendo, encontrou o estudante, tá? Isso são hipóteses, isso são coisas que são discutidas ao longo da historiografia, tá certo? Mas o ponto para nós aqui, vestibulantes, é o ponto do estopim da guerra, né, do assassinato do Francisco Ferdinando e o quê? A reação em cadeia que isso propôs, né? A reação em cadeia que isso vai propor, porque o Império Austro-Húngaro declarou guerra para a Sérvia, a Rússia apoiava a Sérvia, declarou guerra para o Império Austro-Húngaro, e aí todas as nações, né, acabaram entrando nesse conflito. Vamos lembrar que essas nações, elas constituíam alguns blocos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, tá certo? Que depois, em 1915, vai sair, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, que também vai sair da guerra para resolver um problema interno. Tudo bem? Dá um clique para nós, por gentileza. E aí nós temos, põe tela grande, Douglas, aí nós temos os membros da Tríplice Aliança, os aliados da Entente, os membros da Entente e os países neutros, ok? Só para você poder visualizar e se localizar melhor. Observem ali, do ladinho, no cantinho ali, já fazendo parte do Império Austro-Húngaro, Sarajevo, do ladinho ali da Sérvia, tá? Ou seja, notem que é naquele pontinho ali, Sarajevo, que vai começar e vai se eclodir todo este conflito. Volta aqui, por gentileza. Dá aquele foco em mim, por favor. Então, acontecendo todo esse conflito, ok? Criando toda essa ideia, tá certo? Do estopim da guerra, reação em cadeia, nós vamos ter o conflito propriamente dito. Beleza? Então, só recapitulando, as causas, o imperialismo, né? As disputas nacionalistas, econômicas e colonialistas, ok? Os interesses expansionistas desses países, tá certo? A questão balcânica e a questão marroquina, também pontos importantes, tá certo? E o estopim da guerra. Notem que vários acontecimentos aconteceram, mas por causa deste ponto crucial, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando, aconteceu este grande conflito que começa em 1914 e vai até 1918. E vejamos a seguir as fases da guerra. Até daqui a pouco.